Eu quero compartilhar algo com você, querido, na palavra de Deus, e num livro que é bastante profético, um livro de ensinamento por detrás das profecias do profeta Ezequiel. Eu quero compartilhar com você um texto. Eu dizia pela manhã ainda que é quase um estudo, viu, querido? Porque o livro de Ezequiel você precisa provar biblicamente que a profecia está dizendo isto e aquilo. Então eu vou mostrar para você biblicamente do que fala essa profecia tão linda de Ezequiel, capítulo 17. Ezequiel 17. Que o Espírito de Deus reine, que o Espírito de Deus fale, que o Espírito de Deus governe, que o Espírito de Deus tenha a nossa mente, o nosso físico, todo o nosso entendimento nas mãos dEle. Fala conosco, papai. Eu estou te ouvindo. Ezequiel, capítulo 17. O verso é o de número 22 até o 24. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, no verso 22. Estamos juntos? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cetro, em algumas traduções, o broto do cedro, e o plantarei. Do principal dos seus renovos, eu cortarei o mais tenro, o mais novo. Plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará fruto, e se fará um cedro excelente. Um cedro o quê? E habitarão debaixo desse cedro excelente aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão, ó igreja, todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Fui eu que fiz isso, mas fui eu também que elevei a árvore baixa. Fui eu, diz o Senhor, que sequei a árvore verde, mas fui eu também que fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, o disse e o farei. Eu, o Senhor, o disse, e o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente, Ele disse que aquilo que Ele falou, Ele fará. Amém, irmãos? A palavra é bendita, maravilhosa, aponta para a centralidade de Jesus e você já vai compreender isso. Vamos orar novamente? Querido Senhor, amado Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Nós queremos agradecer o Senhor porque é tão bom estar aqui, Pai. É tão bom conhecer mais de Ti, é tão bom saber que o Senhor tem o cetro realmente apontado para cada um de nós. Por isso, Rei da Glória, fale aquilo que está primeiramente no Teu coração. E eu tenho certeza que aquilo que está no Teu coração vem de encontro a cada coração aqui. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que tem se revelado a nós, e nós queremos mais. Aliás, estar aos Teus pés é maravilhoso, aprender de Ti é maravilhoso. Fale conosco mais uma vez nessa reunião bendita. Nós te pedimos em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Amém, queridos. Querida igreja, um instante da sua atenção. Eu preciso, antes de falar desse texto profético, situar você biblicamente que momento está acontecendo essa profecia do profeta Ezequiel. Em que época está acontecendo a revelação de uma palavra tão bendita como esta para a nação, para o povo de Israel. O ano aqui, querido, é
praticamente 590 antes de Cristo. 586 a 589, aproximadamente 590 antes de Cristo. O momento é delicado. O momento é um momento, querido, onde um império muito forte, o Império Babilônico, onde a terra, por muitos momentos, os povos, quem tinha o governo e o poder na mão, eram exércitos poderosos como esse, o babilônico. Assim como existiu o persa, assim como existiu o turco otomano, e assim por diante. Nesse momento, o Império Babilônico, ele é a nação mais forte da terra, comandado por Nabucodonosor. Havia palavras, querido, a respeito desse exército que viria, desse império que viria. Ele estava conquistando vários países, várias áreas, e eles chegariam até Jerusalém. Essa revelação era dada por Jeremias, essa revelação foi dada por Ezequiel também. Há outros profetas que também mencionaram que num determinado tempo, por afastamento do povo de Deus, não porque o exército seria forte, numeroso, Israel enfrentou exércitos grandes, mais fortes do que eles e venceram. O fato é, querido, que nesse momento havia uma apostasia do povo de Deus. Eles haviam se afastado da presença do Senhor. E a Bíblia diz que por afastamento, por cultuar outros deuses, por não ter mais o centro da vontade de Deus como aquilo que seria o plano principal, né, da nação de Israel, a Bíblia diz que esse afastamento trouxe o quê? A falta da proteção. Deus disse então através de Ezequiel que Nabucodonosor viria, sitiaria a cidade. O que é isso? Cercaria a cidade. Há textos bíblicos, querido, relatando exatamente o momento do cerco. E o momento do cerco foi um momento terrível. Porque esse cerco em Samaria, em Judá, chegou a durar quase 2 anos. Há um texto que relata que após o cerco, comida não entrava, e a comida lá dentro ia terminando. A água ia terminando. E o povo começou a passar uma necessidade muito grande. O inimigo sabia disso. Aliás, o inimigo não tem pressa, viu, querido? Ele cerca até tirar a vida. A estratégia do inimigo continua sendo essa. Ele entrega o vício para os homens e ele espera que esse próprio vício tire a vida desse homem. Ele não tem pressa. Neste caso aqui, o inimigo cercou a ponto de não haver comida. Estrategicamente, eles disseram isso. Há um texto que relata, querido, que 2 mulheres conversando dentro dos muros de Samaria, uma dizia para a outra: você mata seu filho e nós vamos comer. Depois eu mato o meu filho e nós dividimos também. Tamanha era a fome. Tamanho era o cerco. Mas a palavra de Deus diz, querido, que Nabucodonosor entrou, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu tudo que havia e levou cativo, nesse exato momento aqui, ao exílio, muitos de Jerusalém, inclusive o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é exilado, ele é levado para a Babilônia. O texto bíblico, querido, e vários outros dizem que isso foi permissão de Deus. Isso foi algo que Deus permitiu para que entrasse, mostrasse aquele povo que sem a presença dele e sem a proteção dele, eles iriam ser derrotados em todas as batalhas. Aliás, querido, continua sendo exatamente assim. Ai de nós sem o Senhor. Diga para o teu irmão: ai de nós sem o Senhor, meu irmão. Aleluia. Mas ele disse, querido, que o reino não seria exterminado. Mas ele prometeu, através dessa profecia, que o cetro, ou melhor, o cedro é o do rei, né? Aquele que aponta. O cedro é aquela palmeira grande. O cedro, símbolo de realeza,
A palavra de Deus faz muitas menções a respeito de cedro, de árvore, a realeza, a homens e mulheres de Deus. O cedro aponta para Davi, que havia, querido, estabelecido o seu reino 500 anos antes desse momento aqui acontecer. Antes de Cristo, 1000 anos antes. Para você entender a dispensação, 1000 anos antes da cruz, Deus havia estabelecido o reinado de Davi através daquela escolha do profeta na casa de Jessé. Ali ele estabelece um reino em Jerusalém. Um reino que fazia menção, e você vai ver isso, à cruz, ao rei que viria da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi. O reino estava estabelecido. Deus havia prometido para Davi um reino que enquanto ele servisse, não teria fim. Se os seus filhos, os seus sucessores, eles servirem a mim, andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos, não faltará reinado para eles. O fato é, querido, que o reino do Davi, a referência de cedro, na dispensação do Salomão, já meio que veio abaixo. Porque o Salomão, por mais sábio que ele fosse, foi um homem de Deus, mas que no final, querido, eu não sei se você sabe da história, ele começou a se deitar com as mulheres estrangeiras. E olha que ele tinha mulher, viu, querido? Não era falta de mulher, não. Era desobediência mesmo. Ele começou a se deitar com mulheres de outros povos. E a consequência disso foi terrível, porque o costume dos outros povos invadiu o reino. Satanás estrategicamente começou a colocar, querido, dentro dos palácios, os deuses dele. Da realeza para o povo servir, mas é um piscar de olhos. E o Salomão introduz isso. A Bíblia diz que o Salomão chega a queimar incenso para deuses estranhos nos montes. O Salomão, o filho do Davi. Essa maldade foi tomando conta das outras realezas. E da dispensação de Davi até chegar em Zedequias, que é esse rei que está agora sobre Judá, a Bíblia diz que uns serviram a Deus, outros não serviram. Aquilo que o homem de Deus vinha restaurando, o outro, querido, vinha de uma forma abominável destruindo. E foi assim. E a maldade aumentando em Israel. Quando chegou em Zedequias, o Jeremias disse: não, Nabucodonosor vai entrar e vai destruir, porque é permissão de Deus, para que Israel entenda que Deus é Deus e se converta dos seus maus caminhos. Zedequias quis lutar. Falou: não, eu vou lutar contra Nabucodonosor. Num primeiro momento ele se rende, num segundo momento ele se rebela. Zedequias está lutando contra Nabucodonosor, não contra o próprio rei, mas contra o império babilônico. Diz que era permissão de Deus entrar e capturar o rei. Ele foi capturado. Sabe qual foi a última visão de Zedequias? Os filhos serem mortos. Porque assim que eles faziam quando eles capturavam a realeza. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele e depois furaram os olhos dele. Levaram ele preso, cativo para a Babilônia também. E de lá ele nunca mais voltou. Ele foi morto lá na Babilônia. Mas a promessa do Senhor, querido, embora o rei tivesse sido morto, embora os muros tivessem derrubados, embora parte da cidade tivesse sido colocado fogo, Deus tinha uma promessa. Eu tenho um rebento. Eu vou tirar do cedro maior um galhinho. Eu mesmo vou escolher, diz o Senhor. Ele é novo, ele é tenro. Eu vou tirar do mais alto dele, do cedro, um galhinho, um ramo. E eu vou plantar lá no monte. Ele faz menção a Sião. Porque eu não sei se você sabe, Jerusalém, na terra, é Sião. O Monte Sião está Jerusalém. E ali ele diz: eu vou plantar aqui em Jerusalém um ramo.
uma semente. Você sabe que Isaías já fazia menção desse ramo e dessa semente a partir da árvore que era a geração de Davi, a partir de Jessé. Ele diz, a partir dessa geração vai sair um ramo excelente. Isaías, capítulo 11. Abra lá, para você entender. Isaías 11. Você já vai entender, viu, querido, onde você entra nesse cedro. Livro do profeta Isaías. Olha a profecia de Isaías. No capítulo 11. Fala, Senhor, nós te ouvimos. Isaías, aqui a dispensação é 740 anos antes. É antes de Ezequiel. Olha o que ele já dizia. Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento, um renovo. Vai sair de onde? Do tronco de Jessé, o pai de Davi. Que lá na frente, o Ezequiel vai chamar de cedro, porque já tinha nascido e já tinha crescido. 250 anos depois. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Das suas raízes, um renovo vai frutificar. E repousará sobre esse rebento, esse renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. A profecia já existia, quando Ezequiel vai falar de um rebento que o próprio Deus iria tirar do cedro. O cedro é a geração a partir do reinado de Davi, que nasce no Jessé, o pai do Davi. Quando Nabucodonosor entra, o inimigo diz, eu vou destruir tudo. O Senhor permite, querido, que destrua a prostituição, a feitiçaria, o distanciamento de Deus, os povos que serviam outros deuses. Ele foi permitindo, mas ele guarda, querido. E ele guarda principalmente um renovo. Ele diz, dessa geração tem coisa boa. Eu vou pegar o galinho novo e eu vou plantar lá em Jerusalém. Ele poderia ter plantado em qualquer monte, mas ele decidiu Jerusalém. E ele plantou lá, querido. Amém, amado? Sobre esse rebento, ele diz que esse novo cedro será excelente. Sobre ele vai estar o Espírito do Senhor. E ele vai falando sobre os 7 Espíritos que vai estar sobre este cedro excelente. Quer ver como isso é verdade? Mateus. Olha a linhagem que vai dar origem ao Cristo. Que eu penso que você já entendeu, né, querido? Amém, amado? Aleluia. Para você entender a profecia, você tem que ler a Bíblia, viu, querido? Não pode ser achismo. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Sabe aquelas partes da Bíblia que às vezes você lê, e chega até a pular? Fala, mas aqui está genealogia. Esse nasceu desse, esse aqui gerou o outro. Então, essa parte eu pulo. Vamos ver se é importante ou não. Aleluia. Na medida do possível, querido, vamos ficar no nosso lugar, porque essa palavra é tão bendita. Só se levante se realmente for necessário, tá bom? Mateus, senão você não entende a profecia, e aí não entende a palavra. Mateus, capítulo 1, verso de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E Josias gerou Jeconias, e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. Que momento é esse? Exatamente o momento em que Ezequiel está profetizando que o renovo vai ser tirado de um cedro. A partir daquele momento,
depois da deportação, depois que levaram eles para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. A geração continuou, viu, querido? Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Querido, o céu está crescendo. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido da Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, a dispensação abraânica, são 14 gerações. Desde a de Davi, a dispensação davídica, até a deportação para Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Dispensação messiânica. Do cedro, da geração do Davi, eu vou tirar um renovo. Eu vou plantar lá em Sião, no monte de Jerusalém. Sobre esse renovo, esse rebento, eu vou colocar o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos estarão sobre ele. E a profecia não termina, porque ela diz que de lá, as raízes deles vão ser profundas e os galhos vão se estender. Agora não só por Jerusalém. O plano agora é universal. Vou dizer de novo, querido. O plano do Davi era Israel. O plano do renovo, universal. Universal. Aleluia! Eu penso que você está começando a entender, querido. Que nós somos galhos desse cedro excelente. A partir, querido, do renovo, daquilo que foi plantado em Jerusalém, a Bíblia diz, querido, que havia uma ordem lá. Uma ordem que iria sobre toda a terra. Abra a palavra de Deus em Isaías capítulo 2. Estou falando para você, querido, que virou estudo. Bendito em nome de Jesus. Eu preciso falar para você, querido, senão você fala, o pastor inventou isso da onde? Da onde ele tirou? Não, querido, é Bíblia. Aleluia. Isaías 2. Bendito é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Esse descanso dessa árvore é para nós, querido. Essa sombra é para nós, esse fruto é para nós. Você crê nisso? Isaías capítulo 2, verso 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, no principal dos montes. E se exalçará por cima dos outeiros, será o maior de todos. E concorrerão a ele todas as nações. Estou falando que é universal, querido. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião, meus irmãos, sairá a lei, de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Preste atenção, querido, Deus então plantou novamente um renovo, um rebento, a partir da geração de Davi, da tribo de Judá, das gerações, querido, que foram sucedendo uma após a outra, até chegar em Jesus Cristo, o filho da Maria e do José. Mas sobre esse menino há algo excelente.
o Espírito do Senhor, do conhecimento, da sabedoria, os 7 Espíritos de Deus está sobre ele. E ele vai ser levantado lá em Jerusalém. E a Bíblia diz, querido, que ele vai alcançar todas as nações da terra, estarão sobre esse mesmo cedro. A Bíblia diz que quando ele for levantado, haverá sombra para todos os homens. O que é sombra? Descanso. O tormento vai sair, viu, querido? Haverá descanso para a humanidade. Haverá alimento para a humanidade. Não estou falando de um alimento físico. Haverá alimento, querido, dentro do teu ser, querido. Lá de Jerusalém, uma palavra virá e te alcançará aqui em Jaguariúna. Que palavra é essa que saiu de Jerusalém e me alcançou? A cruz. A cruz e o efeito dela na nossa vida. Quando você se lembra da cruz, querido, onde foi que levantaram aquela cruz? Lá em Sião. Lá no Monte Sião. Levantaram ela. E de Sião, Deus ordenou a bênção. Que palavra Deus deu? Todos que creem que Ele morreu nessa cruz e ressuscitou no 3º dia, todos serão salvos. Todos quem? Jerusalém? Não, toda a terra. Todos que olharem e apontarem para a cruz e crerem no seu coração, serão salvos. Eu achei lindo o que a Mila disse ontem, em uma das ministrações que aconteceu aqui na Rede da Juventude. Ela disse assim: o que define quem você é não é o teu passado. Quem define quem você é de fato o encontro que você teve com a cruz e o efeito que ela trouxe para a sua vida. Porque até a cruz, querido, pode ser que a geração passada influenciou, os pais influenciaram, a vida me fez assim, aquela dor, aquele acontecimento, me marcou tanto que me fez como eu sou. Sem a cruz, todo homem é feito do que viveu no passado. Mas a cruz interrompeu isso. A cruz me fez um novo homem. Ou você foi recalchutado da velha criatura? Deus fez uma reforma, pastor. Uma plástica espiritual. Está em moda, né? Deus me consertou. Deus fez de novo. Eu não sei se a sua experiência foi essa. Porque às vezes, querido, Ele permite ser esmiuçado. Do que servia desse homem aí? Que homem? Eu? Ele falou: nada. Mas não presta nada. E esmiuçou. Ai, pastor, não tem nada lá do velho Ricardo, nada, viu, querido? Quebrou, esmiuçou. Sabe o que é esmiuçar? Pegar um caco e ficar até virar pó. O que era? Não sei mais, não dá para ver. Da velha criatura ele não aproveitou nada. É por isso que eu achei maravilhoso que ela disse, cheia do Espírito de Deus, né, querido? O que define você não é mais o teu passado. Sabe as pessoas que dizem: eu sou assim mesmo, porque eu cresci assim, os meus pais eram assim, sabe a falta de pai, então me fez como eu sou. Até a cruz. Porque na cruz, querido, toda a história muda. Eu me tornei uma nova criatura. A partir de Cristo Jesus, o rebento, o renovo do cedro, que era a geração de Davi, o broto principal, que foi lá plantada em Sião, uma cruz foi levantada, mas
O cedro não foi exterminado, acabado. Pelo contrário, quando o diabo disse, acabou, no terceiro dia ele estava lá lindo, maravilhoso, resplandecendo glória, e alcançando as nações da terra, alcançando a mim, alcançando a você. Aleluia. Tiago 4,6 diz assim, que esse cedro, ele abate o soberbo e exalta o humilde. O que ele faz? Na revelação do Ezequiel, ele diz, a árvore alta eu abato, abaixa eu exalto, subo. A árvore que pensa que está muito frondosa, toda, né, parece um pavão, eu seco. E a que está seca, eu faço reverdecer de novo. Ele veio para confundir o mundo, viu, querido? Ele veio para confundir o mundo. Ele veio para estabelecer os que não eram, os que não tinham valor algum. Ele estabeleceu a mim e a você. Não é, querido, ele não é, olhou para Jaguariúna lá de Sião e falou, não, eu vou salvar aquela criatura lá. Mas para me salvar eu vou ter que fazer de novo, porque ele não presta. Não me olhe assim, viu, querido? Eu tô na bênção agora. Não foi diferente na tua história, querido. Enquanto você não se render de verdade e dizer, Pai, abate se necessário for. Estabeleça o teu reinado. Ele fez isso nessa época. Por que ele permitiu? Ele precisava abater, viu, querido? O povo já estava acostumado a servir outros deuses. O povo perdeu o temor. Aquele cedro era bom, maravilhoso. Geração de Davi, Deus disse que o coração dele era igual ao coração do próprio Deus. Davi era um homem de Deus. Mas chegou um momento que a coisa, só permitindo que o inimigo destrua. Mas não vou acabar. Eu vou esmiuçar, mas não vou acabar, viu, querido? Só quero que você entenda que vai ser do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Eu vou fazer você como eu quero. Vai ser excelente, querido. Amém, querido? Diga para o teu irmão, vai ser algo excelente, viu, querido? Aleluia. Sabe o que ele diz na profecia, querido? Que coisa maravilhosa. Eu fiquei lendo a profecia. Eu falei, isso é lindo, isso é maravilhoso. Todas as nações da terra saberão quem é este cedro, quem é este reino. Certa feita, Jesus fez uma comparação e ele diz assim: o meu reino é como uma semente de mostarda. Eu vou plantar, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore grande. Essa árvore grande vai dar muitos galhos e esses galhos vão dar muitos frutos. É a mesma profecia. Galhos na videira principal. O que pode fazer o galho sem estar preso no tronco? Nada, querido. Mas no tronco tem a seiva da árvore. Tem a vida de Deus. Tem a vida de Deus. Será que nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, eu tenho a vida de Deus? Eu tenho a vida de Deus, eu tenho os sonhos de Deus em mim, eu tenho a mente do Senhor. Eu sou sombra para aqueles que procuram descanso, eu sou alimento para aqueles que procuram comida. Que de Sião saiu essa palavra e alcançou cada um de nós. Amém, querido? Ó, lendo a profecia de novo. Volta lá em Ezequiel agora. 17, 22. Você vai entender agora.
Oh, digno e maravilhoso. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro, plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro, o mais novo, plantarei sobre um monte alto e sublime, lá em Sião. No monte alto de Israel plantarei. Ele vai produzir ramos, aleluia. Dará frutos, e ele se fará um cedro excelente. Tu é mesmo, Jesus. Habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas. Querido, gente diferente, viu? De tudo quanto é lugar. A sombra dos seus ramos habitarão. Você está nessa sombra, amado? Assim saberão todas as árvores do campo, todas as nações da terra, que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Ele, querido, ele não suporta soberba. E eu elevo a árvore baixa. Somos nós, os improváveis, que Deus vai exaltar. Sequei a árvore verde, mas fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse, eu, o Senhor, o farei. Amém, querido? Amado, eu não sei se essa profecia aqui mexe com você. A ponto de saber, querido, que o plano de Deus, o que Ele tem para mim e para você é. Pense em algo maravilhoso. Amém, querido? Que Sião é essa para nós nessa dispensação? E eu termino aqui. A Sião celestial. Eu já não olho mais para Sião, Jerusalém, porque a referência agora não é o monte de Jerusalém. A referência para as igrejas de toda a terra que servem ao Senhor é a Sião da Jerusalém celestial. Lá está um cedro cheio de glória. Ele cresceu para cima, querido, lá em Jerusalém. Ele cresceu. Quando ele morreu, o céu se abriu. Lê lá para você ver se não é verdade. O céu se abriu. E o Pai o coroou. O cedro alcançou o céu. Esse cedro excelente alcançou o céu. Onde ele está hoje? No céu. Esses ramos que somos nós, você está apontado para onde, querido? Eu não sei você, querido. Ai, pastor, eu quero ficar aqui na terra, estou curvando aqui, ó. Não, querido. Você sabe que a planta busca a luz e ela vai, né? Aí eu estou buscando luz, viu, querido? Você também? Vê num bosque para você ver, querido. Às vezes tem uma brechinha de luz, está tudo sombra. A árvore vai, com o galho dela até entorta. Eu não sei se você viu já a história daquela árvore grande no meio do bosque, da floresta, e da árvore pequena. A árvore grande, querido, vivia assim, se esnobando, né? Eu sou grande, imponente. E não é que no pé dela tinha uma árvorezinha pequena, tagarela. E ela ficava olhando para cima. E o cedro grande olhava para baixo e disse: mas você é insignificante, minha mãe. Tão pequena, fala. Está sempre feliz, mas feliz do quê, criaturinha? Você é insignificante, você é pequena. Aquela plumagem grande, né, querido? Aquelas folhas. A árvore grande dizia: mas você é nada, ninguém te conhece. Agora eu aqui em cima, todas as árvores sabem quem eu sou. Sou grande. Vivia dizendo isso para a arvorinha pequena, até que veio uma tempestade. Veio uma tempestade, mas tão forte, querido, mas tão forte, que a árvore grande não resistiu. Ela era rígida, grande e rígida.
Quando o vento bateu, ela foi entortando, entortando, caiu. Quando caiu, ela deu de frente com quem? Com a árvorezinha. Ficaram olho a olho. A árvorezinha disse: mas você não era tão grande. A árvore grande diz assim: mas como é que você resistiu? Eu que sou forte não resisti. A pequena diz: sabe o que é? É que na tempestade eu sou flexível. O vento bateu até, mas eu volto. O vento bate. Porque o vento bate, viu, querido? Na casa do ímpio e do justo. Mas nós voltamos. Aleluia! Querido, eu e você sempre voltamos. Aleluia! A árvore grande foi abatida. E a pequena, ela resiste. Você tem pouca força, Filadélfia. Você é pequena. Essa palavra rema para nós. Você é muito pequena. Entretanto, você não nega meu nome. Você tem pouca força. Mas eu decidi, a porta que eu abri para você, ninguém fecha. E a porta que eu fechar, ninguém abre. Querido. Está estabelecido, você vai crescer para a honra e para a glória do Senhor. Você faz parte, querido, do cedro excelente. Amém, meu amado? Não é a tempestade, vem, mas nós somos. Passou. Flexíveis. Amém, querido? Amém, igreja? Aleluia. Eu não sou o que o passado diz que eu sou. Eu sou o que a cruz diz que eu sou. Eu me recuso a ser aquilo que o passado tentou me formar. Ai, pastor, eu fui órfão, eu fui deixado, eu fui abandonado, a família, enfim. Você não sabe o que eu vivi. Eu comi o pão que o cão amassou. Mas hoje você vai comer se você quiser. Porque o Senhor preparou um banquete para nós. Hoje você é príncipe. E a mesa é dos príncipes. Aleluia. Diga para o teu irmão: hoje a mesa é de príncipe. E a mesa é para você, meu querido. Aleluia.